do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento e São Mauro, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A aula é sobre a questão da verdade e é até uma coisa assim bastante impressionante quando a gente pensa sobre o mundo como o mundo é, naturalmente falando como são os homens, que seja necessário falar sobre a importância da verdade. Isso era para ser uma coisa completamente óbvia, como você perguntar qual a importância de você se alimentar, qual é a importância de você ser feliz, porque você quer ser feliz, porque você quer se alimentar, e a pessoa se perguntar por que é importante falar sobre, compreender, tratar sobre a questão da verdade. E aí eu começo com algumas considerações que depois eu vou, ao longo da aula, eu vou explicar, vou entrar em cada um desses pontos. O primeiro é sobre o quanto nos interessa a questão sobre a verdade. E o que acontece é que, ainda que a questão da verdade não nos interesse enquanto questão filosófica, enquanto pergunta ou problema metafísico, a questão da verdade, a própria verdade, é aquilo que molda, que move todas as nossas ações, qualquer ação que seja. Se vai fazer uma compra no mercado, mesmo o fato de vocês estarem aqui neste lugar para assistir uma aula, a gente que viajou para vir aqui, se não é possível saber que é verdade que vai haver um congresso, que é verdade que existe o São Bento, que é verdade que o carro em que nós estamos está nos trazendo, tudo bem? Que está nos trazendo para cá, não seria possível viver. Então, que aquilo que se fala, aquilo que se vê seja verdadeiro, não é possível, não é verdade, não é real que as pessoas não saibam que se busca a verdade, que se busca a verdade sempre. Então, qualquer coisa que aconteça, se a pessoa vai procurar um emprego, ela vê um anúncio, ela acredita na verdade daquele anúncio. Se a pessoa está apresentando o seu currículo, se acredita, claro, né, eventualmente, porque as pessoas mentem muito, a pessoa vai confirmar se aqueles dados do currículo são verdadeiros e depois de uma confirmação ela aceita a verdade da confirmação. Nós todos queremos ter amigos que nos dizem a verdade. Isso aqui, se não houvesse essa possibilidade, ninguém seria feliz vivendo. Quando se pergunta, não, fala a verdade mesmo para mim. Nós sabemos, a verdade existe e a verdade pode ser conhecida. E uma outra questão que é importante, que é muito importante considerar, é sobre qual é o limite que nós nos pomos para o conhecimento da verdade. E essa pergunta, ela tem tanto sentido quanto nós nos perguntarmos qual é o limite que eu desejo para a minha saúde. Eu quero saúde, mas só um pouquinho. Eu quero felicidade, mas só um pouquinho. É só um pouco, é só o quanto não custa. Então, não é verdade que se quer um limite para a saúde, não é verdade que se quer um limite para a felicidade. Da mesma maneira, a verdade é um bem e é um bem que é desejado naturalmente. Portanto, a verdade corresponde a um bem real
pelo qual o homem se move, que o homem busca. E o que também se pergunta se esse desejo natural, de verdade, se é mesmo um desejo natural, se não é só uma questão de doutrinação, nós somos doutrinados, acostumados com essa ideia maluca de que o homem pode encontrar a verdade. Nós somos acostumados pela educação que existem coisas imutáveis, é uma maneira de fazer umas pessoas dominarem as outras por meio de certas concepções de que existem ideias imutáveis. Não é assim, o mundo é um caos mesmo, e nós isso é o que alguns filósofos modernos dizem, que dizer que existe uma verdade é só uma maneira de ter um certo repouso. Dizer que é uma verdade imutável é coisa para os fracos. Quem diz isso, por exemplo, é o filósofo alemão, o Nietzsche, que é tão queridinho da modernidade. E claro, ele morreu merecidamente, passou os 11 últimos anos da vida dele num hospício, tá? Não é o que nós desejamos. E por fim, ainda dentro da filosofia moderna, e eu vou dar depois uma citação também do Einstein, que é um cientista, enfim, os cientistas em geral não estão por aí negando a verdade. Então, ainda dentro da filosofia, da consideração, da concepção moderna que se tem de homem, de mundo, de conhecimento, ainda quando não se nega a possibilidade de conhecer a verdade, se atribui à verdade, que tem um sentido diferente, mas se atribui à verdade um valor só utilitário. A verdade serve para alguma coisa, então serve para construir motores, aviões, geladeiras, para facilitar a vida, e na medida em que uma explicação funciona para fazer um avião, ou para fazer uma geladeira, ou para justificar as minhas ações, ela serve como verdade. Ela não vai ser, segundo a filosofia moderna, não vai ser fixa, não vai ser uma coisa imutável, mas uma coisa cujo valor se considera apenas pela utilidade que ele teria. E aqui eu retomo uma piada que o professor Orlando contava quando ele ia falar sobre essa questão da verdade, porque ela é muito ilustrativa de como funciona o mundo moderno. Então, estava o louco lá no hospício, e ele estava andando com uma varetinha, um pauzinho amarrado num fio, né, com uma coleira, e aí ele vinha passeando pelo corredor e passou o médico e perguntou pro louco: você está passeando com o seu cachorrinho? E o louco olhou pro médico: claro que não, o senhor não está vendo? Isso aqui é um pedaço de pau. Que bom, você está curado, passa lá no meu escritório que eu vou dar alta para você. Aí o médico vai e o louco: vamos, Lulu, enganamos o médico. Aí ele pega o pauzinho, certo? Então, mas parece assim que isso só acontece no hospício, mas isso não acontece só no hospício. Quando as pessoas dizem que é bom acreditar em Deus, porque ter uma religião faz as pessoas viverem bem e as sociedades funcionarem, as pessoas estão dizendo: Deus existe e Deus não existe. É bom, e essa explicação científica funciona para fazer aviões, mas ela não é verdadeira, porque daqui a 200 anos haverá uma outra explicação e essa aqui não vai ser mais válida. Então, a verdade as coisas são e as coisas não são. Negar que a verdade seja possível de se conhecer é dizer que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Então, eu digo que essa explicação é verdadeira e eu digo também que essa explicação não é verdadeira, porque daqui a um tempo ela vai mudar.
certo? Então, esse é o mundo em que nós estamos postos, é isso que as pessoas, sem formular filosoficamente, é com essa concepção que as pessoas vivem. E elas vivem tranquilamente sem perceber que elas estão como o louco do hospício, dizendo que o cachorrinho é cachorrinho e é o pedaço de pau ao mesmo tempo. Se serve para se divertir, eles, para ter uma companhia, o pedaço de pau é o cachorrinho. Se serve para você sair do hospício, o pedaço de pau é um pedaço de pau, tá? Então, a filosofia moderna fez todo mundo viver como se estivesse nesse hospício aí. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente deve entender é sobre essa questão do desejo natural da verdade. Isso é uma coisa muito importante a se considerar. Existem dois, enfim, todo desejo é uma tendência para o bem. A nossa vontade faz o quê? Ela nos move a um bem. E há dois tipos de desejos: desejos naturais e desejos adquiridos. Os desejos naturais são comuns a todos os homens. O que são os desejos naturais? São aqueles que correspondem às necessidades da natureza. Mas uma coisa que é importante a gente notar, porque também, como se vive num mundo em que que a verdade não significa nada, a natureza também vai não significar nada. E também isso é uma outra loucura, porque os homens são feitos de corpo e alma, desde sempre, até sempre. Enquanto houver homens, haverá seres racionais, animais racionais, seres que têm corpo e que têm uma alma racional capaz de conhecer. Então, os desejos naturais, eles provêm da natureza e eles nos levam a satisfazer as necessidades da natureza. A nossa natureza, então, é feita de corpo e de alma, e por causa dessa nossa natureza, há certos bens que são verdadeiros, bons e desejados por todos os homens. E são dois esses tipos de bens. Aqueles bens que nós podemos chamar de internos e os bens que são bens externos. Também como todo ser composto, ele tem uma hierarquia, certo? Nas partes, nessa garrafa, ela tem uma tampa e tem o corpo. Qual é a coisa mais importante desta garrafa? É a tampa ou é o corpo dela, onde a gente coloca os líquidos? É o corpo dela. Então, em tudo aquilo que é composto, algumas partes servem a outras. E o que determina a natureza? Como é que nós sabemos qual é a parte, o que é próprio de um ser? É aquilo que o distingue de todos os demais seres. Então, qual é a parte do homem que o distingue de todos os outros seres? Enfim, o homem é distinto dos anjos porque ele tem corpo, ele tem inteligência e corpo. Ele é distinto dos animais porque ele, além do corpo, ele tem uma inteligência. Portanto, na ordem da criação dos seres materiais, aquilo que é próprio do homem, aquilo que é essencial no homem, mais importante no homem, porque o que o define vai ser a alma racional. E vai ser então a alma racional aquilo que é o mais importante no homem, e os bens que são bens da alma serão bens melhores, e os outros são bens em vista dos bens da alma. Portanto, os bens externos são alimento, descanso e abrigo. Então é necessário comer, tomar líquidos, descansar, ter o repouso, que as coisas que nós sentamos tenham um certo conforto. Para ter abrigo é necessário que tenhamos roupas, vivamos em casas, que tenhamos construções. Para todas essas coisas é necessário uma certa riqueza.
A riqueza é necessária, é um bem necessário para que o homem possa estar provido de alimento, de descanso e de abrigo. E todos esses bens, alimento, descanso e abrigo, eles servem para manter o corpo do homem íntegro. Quais são os bens do corpo? A saúde, uma certa vitalidade e o prazer. Quem está doente consegue fazer poucas coisas. O corpo, ele não deve ser desprezado. O corpo, ele deve ser mantido e bem mantido. Nós não queremos só nos alimentar, nós queremos nos alimentar bem, em ordem, de acordo com a nossa dignidade de seres humanos. E os bens internos são bens do corpo e são também bens da alma. E os bens da alma são, de maneira geral, 3: a honra, o conhecimento e a amizade. Porque é necessário que o homem tenha honra e se mantenha a honra dos homens, porque os homens são seres sociais. Os homens, eles precisam da sociedade para viver. Um homem que perde a boa consideração que ele tem diante dos demais, ele vai ter problemas. Se diz que uma pessoa é mentirosa e a pessoa eventualmente precisa comprar alguma coisa, não tem dinheiro no momento e ela precisa comprar fiado, essa pessoa não vai conseguir. Então, a honra é necessária para o homem, é um bem da alma, porque todo homem precisa viver em sociedade. O conhecimento é fundamental, é um bem importantíssimo, porque ele é propriamente o alimento do homem. O homem se alimenta por conhecimento. O que acontece que é difícil de perceber é que, diferentemente dos bens do corpo, quando nós temos falta de bens da alma, em geral não dói. Só dói quando afeta alguma parte do corpo. Se a pessoa tem fome, ela sente dor de cabeça, sente fraqueza, começa a adoecer e ela toma uma providência. Quando o homem está desprovido dos bens do conhecimento, o que é que dói? Não tem nada que dói. O que acontece é que os homens, eles acabam, porque todo homem deseja conhecer, gastando, ou não é gastando a palavra certa, mas usando esse desejo de conhecimento com curiosidades fúteis. O que hoje, como comer fast food, hoje se tem isso em abundância. Se a pessoa quiser morrer de fome conhecendo coisas o tempo inteiro, basta entrar na internet. A pessoa vai de conhecimento em conhecimento, lendo 10 linhas, acho que até demais. 3 linhas disso, daquilo, daquele outro. A pessoa aparentemente sacia sua vontade de conhecimento e ela, no fundo, está conhecendo muito pouca coisa. Não falei da amizade, né? A amizade, sim, também é um grande bem. Dos maiores bens, certo? Justamente porque o homem é um ser social, porque é agradável conhecer o mundo e conhecer o mundo também por meio da visão que as outras pessoas têm. É muito difícil conhecer tudo que nos sacia só com as nossas próprias capacidades. Então, a amizade é o grande bem que nós podemos ter. E a verdade é um bem imenso também, e num certo sentido maior que a amizade, porque é aquilo que vai alimentar o que o homem é, e é aquilo que vai estar mais diretamente ligado à sua satisfação plena. Nós não podemos nos esquecer que a vida no céu é uma união perfeita, completa, uma união intelectual, de conhecimento. Os homens no céu, eles vão conhecer a Deus, e conhecer de maneira máxima para o homem
e indissolúvel, tá? Então vamos lá. E afinal de contas, o que é essa verdade que nós desejamos quando queremos que a joia que se compra seja uma joia de ouro mesmo, não seja ouro falso? Quando nós vemos uma notícia e nós queremos que a notícia corresponda ao que a coisa é, quando nós conversamos com alguém, nós queremos que aquilo que a pessoa diga seja adequado ao que ela pensa, que aquilo que ela diz seja verdadeiro. Então a verdade é uma adequação, e é importante pensar bem nos termos. Então a verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto. Então, essa garrafa, isso aqui, então é uma garrafa, é uma coisa. Eu vejo a garrafa, eu tenho uma ideia do que esta garrafa seja. Esta relação, quando ela é adequada entre a ideia que eu tenho de garrafa e a própria garrafa, é essa adequação que faz a verdade existir, certo? Então são 3 os elementos que compõem, que constituem a noção de verdade: a coisa, o intelecto e a adequação, certo? Então nós há 3 tipos de verdade, dependendo de que coisa eu estou considerando principalmente. A verdade lógica, a ontológica e a verdade moral. O que é a verdade lógica? É a verdade da proposição. O que é uma proposição? Se eu digo, isto é uma garrafa. Então a sentença, isto é uma garrafa, ela será verdadeira se de fato a coisa que eu concebo como garrafa e isto sejam adequados. Então a minha ideia de garrafa e este objeto na minha mão, se eles estão adequados e se eu enuncio essa adequação, aqui nós temos uma verdade da enunciação, certo? Quando é que se diz que a verdade é ontológica? Aí quando eu estou considerando a coisa e não necessariamente essa ideia que eu tenho para dizer o que as coisas são. Quando eu digo que isto é, não esta, né, mas quando eu digo que isto é uma garrafa de verdade, quando eu digo que uma joia é uma joia de verdade, que um homem é um homem de verdade, que qualquer coisa, um carro é um carro de verdade, dizer que uma coisa é verdadeira é dizer que aquele objeto em questão, ele tem características que o fazem ser aquele tipo de objeto. E claro, quando a gente diz, nossa, essa garrafa é verdadeira, quando a coisa tem a maior quantidade de perfeição, maior quantidade de atributos que se espera de uma garrafa, certo? Então, quando é que uma coisa é verdadeira? Quando ela corresponde à ideia, quanto mais ela corresponder à ideia perfeita daquele ser em questão, tá? Então, quando é que um homem é um verdadeiro homem? Quando ele exerce adequadamente as suas operações, quando ele hierarquiza adequadamente as suas operações, quando ele coloca a inteligência acima do corpo, certo? O que não quer dizer negar o corpo. A verdade moral, então essa é a verdade da intenção. O que é a verdade da intenção? Quando se fala aquilo que se pensa. Então, eu digo uma verdade quando aquilo que eu estou dizendo corresponde ao que eu penso. Estou dizendo a verdade, ainda que, sei lá, que eu esteja enganada materialmente sobre a coisa que eu estou considerando. Se eu digo que uma coisa é de um tal jeito, se eu digo, essa garrafa é do Alex. Então, eu posso achar que a garrafa é dele, pode ser que não seja. Eu estou dizendo a verdade se eu penso mesmo que essa garrafa é dele e eu digo que essa garrafa é dele, querendo dizer uma coisa que está de acordo com aquilo que eu penso.
tá? Isso aqui para a gente pensar o quê? Nós desejamos essas verdades, nós queremos coisas verdadeiras. Quando eu compro alguma coisa, eu compro uma coisa considerando que ela seja verdadeiramente aquilo que foi anunciado. Quando eu procuro um objeto, eu quero que ele seja, na medida das minhas possibilidades, o mais perfeito possível. Que ele seja mais, se eu quero um computador, eu quero que ele seja um computador com muitas características de bom computador. O que vai acontecer e por que vai se negar, não vai se acreditar, não vai se supor que seja possível alcançar a verdade? Primeiro lugar, para que haja adequação, certo? E a verdade é uma adequação, é necessário haver semelhança. O que se vai rejeitar é a possibilidade de haver uma adequação entre a coisa e o intelecto. E é fácil entender por que se pode chegar a esta confusão. E eu já vou explicar para vocês. Então, aqui. Se eu nego a adequação, ou eu vou ir para o extremo de achar que tudo depende do intelecto. Então, verdade é o quê? Uma falsa noção de verdade. A verdade é aquilo que o meu intelecto produz. E a verdade pode ter um rastro, algum traço de semelhança com alguma coisa que vem de fora dos sentidos do mundo material. Mas o que seria importante, se eu nego a adequação e eu ponho só a ênfase do intelecto, o importante é que o meu intelecto produz. A verdade é uma construção mental. Se por outro lado, negando a adequação, eu vou dar ênfase para a coisa, o que vai acontecer? Vai se cair numa espécie de materialismo, num empirismo. Então, só os sentidos, só aquilo que é material pode me dar uma ideia. Dizer ideia já não funciona, né? Mas só os sentidos podem me dar certeza, só os sentidos podem ter alguma possibilidade de verdade, tá? As duas coisas são falsas. O que acontece é que, quer exaltando o intelecto, quer exaltando só essa parte mais material e sensível, o homem, ele fica frustrado nos seus desejos, porque o desejo que o homem tem de verdade é uma verdade de adequação. A verdade que nós queremos é a possibilidade de que o nosso intelecto, por uma operação que lhe é própria, seja capaz de conhecer o mundo que está fora de nós, tá? E aí eu cito para vocês aqui, isso aqui é um texto do Einstein, que parece que ele está defendendo a verdade e parece que ele está defendendo a verdade científica, enquanto ele está só dizendo que toda explicação científica é uma construção da inteligência. E se toca o mundo sensível, se funciona, ele vai dizer, não dá para explicar por quê. É uma coisa miraculosa. Ele está explicando, é um artigo, já tem aqui o nome, depois eu falo para vocês, em que ele vai explicar como é que a ciência a física, né, qual é o método que ela deve seguir para encontrar uma verdade sobre o mundo. Então ele fala, o primeiro passo para o estabelecimento de um mundo externo real repousa, em minha opinião, na construção do conceito de objeto corpóreo, ou melhor,
de objetos corpóreos de diferentes tipos. Vocês estão vendo que ele diz: nós estabelecemos um mundo externo real. Não é que o mundo externo real imprime os nossos sentidos e nos leva a formar um conceito sobre o mundo real. Não, ele está dizendo: nós estabelecemos um mundo externo real. Certos complexos de sensações que se repetem são mentalmente escolhidos de modo arbitrário da totalidade das experiências sensíveis, e a eles é associado um conceito, o de objeto corpóreo, certo? Então eu tenho aqui, eu vejo uma cor um pouco mais clara, uma cor um pouco mais escura, uma parte do pano um pouco mais brilhante, eu vejo pessoas se mexendo lá no fundo, outras pessoas aqui na frente, várias cores, uma certa temperatura. Eu cato algumas dessas sensações e eu crio um objeto corpóreo, eu invento uma coisa, e aí, porque eu criei um conceito de objeto corpóreo, eu digo, esse objeto corpóreo é uma coisa que existe lá fora de mim. O segundo passo consiste no fato que atribuímos significados em grande medida independentes ao conceito do objeto corpóreo em nosso pensamento, determinante de nossas expectativas, e as sensações causadoras deste conceito. Então, eu atribuo, eu crio um objeto corpóreo fora de mim e eu crio propriedades. Eu espero que desse objeto venham certas sensações. É isto que queremos dizer quando associamos uma existência real ao objeto corpóreo. Só nos resta admirar conquanto nunca lograremos compreender o fato que a totalidade das experiências sensíveis seja tal que possa ser hierarquizada através do pensamento. Então ele diz, o nosso pensamento, no meio desse caos de sensações, estabelece uma hierarquia, e é isso que ele chama de compreender. Certo? Então ele diz, é muito admirável que o nosso pensamento seja capaz de, nesse caos de sensações, criar um conceito, estabelecer propriedades para esse conceito, e lá pelas tantas eu vejo o mundo se comportando assim, de acordo com a lei que eu criei. Podemos afirmar, o eternamente incompreensível no universo é o fato de ele ser compreensível. Tá vendo? Parece que ele está dizendo que parece que ele está defendendo a verdade e a compreensibilidade do mundo. Ele está dizendo não dá para saber por que o mundo é compreensível. Isso é só uma construção mental, é um acaso, não se entende nada. Mas vamos continuar fazendo ciência. Através da criação de conceitos gerais e relações entre eles, bem como através de relações de algum modo pré-estabelecidas entre conceitos e experiências sensíveis, cria-se entre estas últimas, essas experiências sensíveis, algum tipo de ordem. Neste sentido, o mundo de nossas experiências sensíveis é compreensível, que ele o seja é miraculoso. Então, para o Einstein, que o homem seja capaz de compreender o mundo é um milagre. Então, se é um milagre, não é uma operação da natureza, não é uma operação humana. Tem alguma coisa que acontece aí, tem um mistério. Esse mundo não se pode compreender. O mundo é alguma coisa que está além da nossa capacidade de compreensão. Só o que nós podemos fazer com esse caos de sensações é criar teorias, criar uma teoria segundo a qual existe um mundo fora de nós e um mundo com propriedades que podem ser estabelecidas, tá? Então aqui é um artigo, chama-se Física e Realidade, publicado em 36, tá? O que acontece então? Parece que o desejo da verdade é uma coisa vã. E por que parece ser vão?
E qual é a dificuldade que precisa ser resolvida para entender que o homem é capaz sim de conhecer o que seja verdade? Primeiro, como é que é possível alcançar uma verdade imutável a partir de seres mutáveis? O que nós vemos, os homens, o mundo, a natureza, quando se conversa, que nós escutamos, o mundo é mutável. Nós aprendemos esse mundo, primeiramente, pelos sentidos. Como é que, desse mundo que muda sempre, desses sentidos que nos mostram a mudança constante, como é possível disso tirar uma verdade que não mude nunca? Parece que é uma coisa incompatível. Parece que o Einstein tem razão, que é uma criação da inteligência. A inteligência, ela busca conceitos, ela vê coisas que são imutáveis. Se ela parte dos sentidos, se ela parte das informações dos corpos materiais, que são mutáveis, onde é que está essa concordância entre o mutável e o imutável? O segundo problema é como é que, a partir de seres materiais, por meio da inteligência, como é que nós podemos conhecer seres materiais por meio da inteligência que é imaterial? E aí também é uma questão de adequação que requer semelhança, certo? Então, tudo aquilo que é contido, tudo aquilo que é recebido precisa ser recebido segundo a forma do que se recebe. E as coisas são recebidas por uma certa semelhança. Eu posso colocar água nesse copo, porque o copo é material e a água é material. Eu não posso colocar uma ideia dentro do copo. Por que eu não posso colocar uma ideia dentro do copo? Porque uma ideia é uma coisa imaterial. E eu posso, quando eu conheço o copo, eu posso jogar água na minha inteligência, pegar água material e fazer a água material ocupar lá a minha inteligência, que é material? Não é possível. Então, é preciso saber, entender bem, e São Tomás explica isso muito bem, onde é que se dá esta semelhança entre a nossa inteligência imaterial e o mundo material, entre a imutabilidade daquilo que se conhece e a mutabilidade dos seres. As falsas respostas para isso vão ser, por um lado, que o homem, porque ele conhece por meio dos sentidos, ele não é capaz de alcançar uma verdade imutável. Daí essa consideração de que toda verdade vai variar, toda verdade é só uma consideração de um tempo, de um momento, mas ela é necessariamente variável. E por outro lado, se pode pensar também que o mundo, uma vez que o mundo é material, ele não pode ser compreendido pela inteligência. A inteligência só pode conhecer a si mesma, e aí, como no caso do Einstein, ele olha para o mundo e, na verdade, o que ele está vendo? Ele está vendo uma construção da sua própria inteligência. Então, para explicar isso, é necessário saber como funciona o conhecimento humano. E aí eu peguei duas citações de São Tomás. Essa primeira é da Suma de Teologia, é a questão 14, primeiro artigo, e está na resposta. Então ele diz: os seres dotados de conhecimento, então seres humanos, por exemplo, distinguem-se dos que não são, neste sentido que estes, os seres que não têm conhecimento, têm apenas a sua forma própria. Esse copo só tem a forma de copo. Então, o que é a forma? Não é o formato, mas é aquilo que define este tipo de ser. Tá? Então, o que é um copo? É um receptáculo para líquidos, para ser bebido. Tá? Então,
é isso que é um copo, essa é a sua forma própria. Esse copo só pode ter a forma própria de copo, ele só pode ser essencialmente uma única coisa. Os homens, aqueles seres que conhecem, ao passo que aqueles é natural poderem conter em si também a forma de outro ser, pois a espécie do objeto conhecido está no cognoscente. Então, conhecer é fazer o quê? É fazer com que a forma dos seres que estão fora de nós passem a existir em nós. Mas aí é claro, quando eu conheço o copo, quer dizer que o copo está na minha inteligência? De uma certa forma. Que forma? Segundo a forma da minha inteligência. E a gente precisa entender depois como é que a coisa material passa a existir, tal como ela é, verdadeiramente, numa forma, numa maneira que é uma maneira intelectual na minha inteligência, tá? Então, por isso que São Tomás diz o filósofo é Aristóteles, que a alma é, de certo modo, tudo. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos ter a forma de todas as coisas. Por um lado, nós podemos conhecer, por outro lado, está dizendo que tudo aquilo que existe pode ser conhecido. E se pode ser conhecido, pode estar em nós. E depois, ainda na Suma de Teologia, na questão 84, primeiro artigo, ele vai dizer que a forma sensível existe sob um modo na coisa. Então, o que é a forma sensível? Então, quando a gente diz o que esse copo é, nós atribuímos a isso, a essa explicação, um conceito. Então, ele é um receptáculo para líquidos que vão ser bebidos, não que vão ser armazenados, como por exemplo numa garrafa. Então, isso aqui, a forma de copo, ela é uma forma que existe perfeitamente numa matéria. Então, ela é uma forma sensível. Forma não necessariamente é só aquilo que define o que o copo é. As formas podem ser formas que definem o ser, quando nós dizemos que o homem é um animal racional. Animal racional define o que é o ser humano. Agora, nós temos outras formas. A nossa altura, a cor da pele, o timbre da voz, a cor dos olhos, onde nós nascemos, que idade nós temos, o nome que se atribui a nós. Tudo isso são formas que nós temos. E o que é importante saber? A forma é uma coisa imaterial. Os seres materiais, eles são compostos de matéria e de forma. Então, a substância material é um ser completo quando uma forma imaterial se une, uma forma que é as qualidades em ato, está numa matéria que tem a matéria-prima, por exemplo, que tem todas as formas em potência. Então, a matéria é aquilo que é capaz de receber certas formas. Então, a matéria é aquilo que pode receber certas determinações. Portanto, quando nós falamos de corpos, as propriedades dos corpos são formas. As cores, a temperatura, a textura são formas que existem numa certa matéria. Por isso, São Tomás também vai dizer, eu acho que é na questão 14, que a matéria, ela é invisível aos olhos. Os homens não veem a matéria, os homens veem as determinações da matéria, aquilo que hoje se gosta de chamar de informações, cor, som, textura, etc., que são formas acidentais, tá? Que existem no ser, mas que não determinam aquilo que o ser é. Este copo poderia ser
ter outra cor, poderia ter outra altura, poderia ter, enfim, ter outro formato, ser de outro material e continuaria sendo copo. Ter outro material, o material de que ele é feito, a cor, o tamanho, etc. são formas acidentais. E o que é importante notar, formas não são matéria. Então, a forma sensível existe sob um modo na coisa, que é exterior à alma, e sob outro nos sentidos, que recebem as formas das coisas sensíveis, sem a matéria. Quando eu toco o copo, eu percebo a temperatura que esse copo tem. Eu percebo a temperatura do copo onde? No meu dedo, com os meus sentidos. No meu tato fica impressa a forma do copo, mas o copo não está aqui no meu dedo. Ele marca, eu percebo a temperatura e o copo não está no meu dedo. Mas é a forma que está aqui neste copo que passa a informar o meu tato, assim como a visão. Quando eu olho para uma coisa, essa experiência, o que nos marca, a cor das coisas marca o nosso olho. Por isso que a gente fecha os olhos e a gente ainda vê a gente ainda percebe um certo brilho das coisas, mesmo com o olho fechado. Por quê? Porque aquela forma que está nas coisas materiais marcou, imprimiu os meus sentidos. Mas onde? Na matéria dos meus sentidos. Então essa forma que existe no copo, ela marca a matéria do copo. No meu olho, esta mesma forma marca a matéria do meu olho. Então essa é uma maneira como a informação que está aqui passa para mim, por meio de uma coisa imaterial, mas que existe na matéria. Então a temperatura do copo, ela pode ser percebida pelo meu dedo, porque o meu dedo também tem matéria. Então a forma no copo, na matéria do copo, passa a ser uma forma na matéria dos meus sentidos. Então vocês estão vendo que aí a gente tem uma correspondência? Forma que marca uma matéria, forma que marca uma matéria. A correspondência, a adequação é inteiramente possível. Igualmente, o intelecto recebe as imagens dos corpos materiais imutáveis sob um modo imaterial e imutável à sua maneira. Então, o que vai acontecer? Uma vez que eu tenho uma imagem no meu cérebro, primeiro as informações estão nos sentidos externos, essas informações são passadas para o cérebro e lá ele guarda, combina, faz várias coisas. A partir dessa informação que está na matéria do meu cérebro, que é, portanto, uma forma que está marcada, que marca a matéria, o que a inteligência vai fazer? A inteligência é imaterial e ela é imaterial em ato, por um lado, por isso que se fala do intelecto agente, e ela é imaterial em potência, por outro lado, por isso se fala do intelecto paciente ou passivo, ou possível. Então o que acontece? Essa inteligência em ato, ela vai receber essa forma que marca a matéria, mas como é que ela vai receber? Ela pode receber a forma, porque forma não é matéria, mas ela não vai receber essa forma junto com a matéria. Então, aquilo que há de mutabilidade e de materialidade ficou no corpo, e a inteligência recebe aquilo que é imaterial, mas que nas coisas só pode existir unido a uma matéria. Como a nossa inteligência tem uma parte que é inteligência em ato, portanto ela é em ato separada, é em ato uma inteligência, ela é sempre ativa, ela pode receber coisas
ela pode atualizar isso que na forma que está unida a matéria está em potência. Tudo bem? Enfim, se vocês tiverem questões depois, por favor. Então, o que acontece? A nossa inteligência, ela é unificadora. E ela opera assim, essa é a maneira como a inteligência funciona. Diante da multiplicidade, ela vai receber uma coisa que é constante dentro da multiplicidade. Aí nós temos cadeiras de vários formatos, bonitas, feias e horrorosas. O que a inteligência faz? Então, os nossos sentidos percebem todas as diferenças. A inteligência recebe aquilo que aqui, claro, não dá para representar um desenho que é o que está na inteligência, certo? Mas o que a inteligência recebe? A informação de um objeto que tem encosto, tem assento e tem algo que o sustenta, certo? E é isso que é uma cadeira, e nós formamos um conceito cadeira. Então, a inteligência funciona assim. Diante da multiplicidade das coisas, ela estabelece uma unidade. E como é então, para resumir, que se faz esse processo? Então, conhecer, relembrando, é ter em si, de certo modo, a coisa conhecida. E isso funciona como um jogo de encaixe. A forma que está na matéria do copo passa a ser a forma no meu olho. Vocês sabem que sempre funciona como uma coisa que passa de potência para ato, como a irmã Ana Maria explicou para vocês ontem. Uma coisa, ela pode ser, nós podemos conhecer se nós temos o conhecimento em potência, a capacidade de conhecer em ato. Então, aqui que nós temos, quando eu olho para as coisas, o meu olho, ele tem ausência de todas as cores, por isso que a pupila é negra, porque ela não pode estar marcada por cor nenhuma. Então, ela tem a potência para todas as cores em ato que estão fora marcam isso que está em potência, certo? E assim sucessivamente. Então, as formas na matéria do corpo passam para o conhecimento sensível. As formas do corpo conhecido na matéria... Então, o conhecimento faz o quê? Com que as formas do corpo conhecido passe a existir na matéria de quem conhece. Uma vez que essa forma está na matéria do meu corpo, ela é sensível em ato, porque ela está marcando a minha matéria, ela é material, mas ela vai passar para a inteligência. Ela, como ela é forma, como ela não é matéria, ela pode se tornar uma forma inteligível, mas ela precisa de algo que seja inteligível, inteligência em ato, que a nossa inteligência, o nosso intelecto ativo faz isso, ele está sempre em ato, ele atualiza a forma sensível e transforma isso em conhecimento inteligível, e é dessa maneira que nós somos capazes de conhecer a verdade das coisas que existem fora de nós. Tudo bem? Então aqui só para a gente esquematizar, por um lado nós temos corpos, por um lado nós temos os corpos, por outro lado o conhecimento dos corpos. Então, a matéria dos corpos, ela pode ser conhecida porque ela é marcada pelas formas, certo? E no nosso corpo nós temos os sentidos têm uma certa matéria e eles recebem uma forma. É que, enfim, eles recebem enquanto espécies sensíveis
E a nossa inteligência, ela tem o intelecto passivo e o intelecto ativo, ela é capaz de receber coisas, ela pode ser informada. Nós não podemos, se nós só fôssemos intelecto ativo, isso corresponderia a conhecer todas as coisas. Então, há uma parte da nossa inteligência que é passiva, enfim, que pode receber informações novas, tá? E esse processo, esse primeiro processo da inteligência é o processo de abstração, a partir do qual se forma um conceito, tá? E aqui, também só para sistematizar, os nossos sentidos que recebem as coisas, eles são os sentidos externos, que são os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, e os sentidos internos, que são as operações lá do nosso cérebro, para onde as informações recebidas pelos sentidos externos onde elas ficam gravadas, onde elas são reunidas, onde se pode trabalhar com elas, tá? E aí são 4 sentidos internos: sentido comum, imaginativa, cogitativa nos homens ou estimativa nos animais, e memória. Não dá para explicar o que essas coisas são, tá? Isso aqui é só para vocês terem um panorama, para pelo menos serem assim, não, há uma explicação muito razoável para o fato de que nós podemos conhecer a verdade, para o fato de que nós podemos conhecer as coisas que existem fora de nós, tal como elas existem fora de nós. Que conhecer o mundo externo não é inventar umas leis para o mundo externo, leis que só fazem sentido para mim e em mim. As leis que nós conhecemos do mundo estão no mundo, e é a partir do mundo que nós conhecemos. É por isso que a ciência funciona, não é por causa do milagre que o Einstein quer inventar. Eu tenho um milagre aí os homens inventaram uma teoria e as coisas funcionam assim. Uma vez eu vi um professor de física da USP falando uma coisa assim absolutamente espantosa. Ele disse assim: não é uma coisa extraordinária o que o homem é capaz de fazer? Os homens criam uma teoria e aí eles forçam o mundo a se comportar de acordo com essa teoria. Então, é uma coisa, justamente, é uma coisa de falar com o médico lá do cachorrinho, do Lulu. Ele precisa conhecer, é inacreditável, ele fala isso. E veja, assim, ele acreditava nisso, ele não estava mentindo no sentido, assim, ele acredita nisso, ele estava extasiado ao falar isso. Que os homens criam uma teoria e forçam o mundo a se comportar de acordo com a teoria que eles criaram. É justamente o endeusamento da inteligência. É o homem sendo capaz de poder sobre todas as coisas. Isso aqui, de novo, é mais um resumo. Eu acho que eu fico inquieta aqui. Não, vou dizer de novo para ver se entende bem. Mas a forma dos corpos nos corpos é material em ato. Os sentidos estão em potência para as formas materiais. A forma dos corpos é recebida pelos sentidos materialmente. Tudo bem? Que eu já expliquei para vocês agora sistematizado. Então, a forma dos corpos passa a ser uma sensação nos órgãos dos sentidos. Essa forma material, que no nosso corpo são as espécies sensíveis, elas podem ser recebidas imaterialmente. Então, as espécies sensíveis são potencialmente imateriais. O intelecto agente torna inteligível em ato aquilo que está em potência nas formas sensíveis. Daí, então, as formas sensíveis no sentido interno passam à forma inteligível no intelecto. Tá? Então, dá para ver que é muito de degrauzinho em degrauzinho, é uma coisa muito compreensível. Como é que se vai
das coisas que existem nos corpos para existir um conceito imaterial na nossa inteligência. É bem aos poucos, é muito sutil, e cada passo é bastante palpável, me parece, tá? Depois, por favor, façam perguntas. Voltando então ao problema. Como alcançar uma verdade imutável a partir de seres mutáveis? Basta conhecer aquilo que nos seres mutáveis é imutável. Copo é imutável, ainda que este copo se quebre, deixe de ser da maneira como ele é, a forma copo que existe nele é imutável. Só que isso não são os sentidos que percebem, porque os sentidos percebem uma forma na matéria. É necessário que isso passe para a inteligência para que se compreenda que há uma coisa imutável. Copo é sempre copo, tá? Sempre vai ser. Não necessariamente esse, mas copo é copo. Então, as falsas respostas para isso, que são lá, retomando o homem, porque conhece por meio dos sentidos, não alcança uma verdade imutável, elas pretendem que o único conhecimento é o conhecimento sensível. Só há conhecimento sensível. Bom, se só há conhecimento sensível, não há verdade, porque o conhecimento sensível não conhece de maneira imutável, tá? Então a matéria, ela é mutável. Toda certeza, você vai dizer que toda certeza só pode vir da experiência. Então, se todo conhecimento só é conhecimento sensível, toda certeza que se tenha só pode ser uma certeza que eu vejo, que eu meço, que eu ponho no laboratório. Então, Deus, não se pode provar a existência de Deus porque não se vê, não se pode provar a liberdade, porque liberdade é um conceito, conceitos não se veem, não se pode dizer que a alma é imortal, porque a alma não se vê. Então, é isso que vão afirmar aqueles que dizem que toda certeza só pode vir da experiência. E que toda verdade é uma construção humana. E se a verdade é uma construção humana, e aí está implícito também, o homem é só matéria, o homem também muda, etc, etc. A verdade como diz Vinícius de Moraes, é infinita enquanto dura. Tá? É verdade, é o cachorrinho, é o Lulu. Então a verdade é verdade, mas não é verdade, porque só é verdade agora, daqui a pouco não vai ser mais verdade. Então, é justamente a Lulu científica. O Lulu. Então aqui, a verdade então vai ser só o quê? Uma descrição útil da realidade e necessariamente cambiável. Depois, quanto ao problema também de como conhecer seres materiais por meio da inteligência imaterial, também o mundo não é apreensível pela inteligência, alguns vão dizer isso. E aí como é que nós ficamos? A verdade então ela não pode ser conhecida através do mundo. O mundo está aí nos enganando. O mundo ele está dando falsas pistas do que nós somos. É para esconder o que o homem de fato é para perturbar o homem. O melhor é ir embora rapidinho para ver logo o que é essa tal da verdade que não pode ser encontrada através do mundo e não pode ser encontrada pela inteligência humana voltada para o mundo. Então essa verdade, uma verdade nesse aspecto, só poderia ser conhecida por meio de uma revelação, ou uma revelação interior, ou uma revelação exterior. Ou Deus nos diz o que o mundo é, e aí o que acontece? O homem não é de fato aquele que conhece. E a irmã Ana Maria falou também isso ontem, como é importante se saber que os homens são capazes de conhecer por uma faculdade que eles têm. É o homem que conhece, não é por uma revelação
que o homem tem uma informação das coisas. Isso tiraria a liberdade, a autonomia humana. O homem não seria propriamente um ser independente. Ele não teria a liberdade que Deus nos deu. Então, a revelação interior seria isso. O homem é uma divindade e ele deve reconhecer dentro dele aquilo que é a verdade que o mundo esconde. Então, a verdade seria necessariamente um autoconhecimento, tá? Nesse sentido. E aí, isso aqui eu peguei agora, estava lendo assim para ver se tinha alguma outra ideia interessante aqui nesse livrinho do Urbano Siles, que é um professor de filosofia, um professor bastante inteligente, importante, etc. E aí ele faz, são anotações, acho que dos cursos dele, e então ele vai fazer uma história da filosofia, mas mostrando essa questão da teoria do conhecimento. E aí justamente ele mostra essa concepção de uma verdade que depende inteiramente do homem, uma verdade que é só utilitária, e uma verdade que vai levar o homem a ser, enfim, que o homem é Deus, o homem faz o mundo, o homem faz a si mesmo. Então ele diz, quando o homem começou a pensar, pôs-se a caminho, né? Quer dizer, caminho para onde? Não tem isso. O caminho é o meio entre dois extremos. No começo de um caminho não está o primeiro passo. O começo do caminho é a finalidade que a pessoa se propôs. Então, vai a caminho. Onde vamos chegar? Numa verdade. Que verdade? Não sabemos. Só quando chegar lá vai saber. Vai chegar lá onde? Observa que as coisas mudam e que seu conhecimento também muda. Por que o conhecimento muda? E muda de fato. E isso não nega que o homem seja capaz de conhecer a verdade. Nós conhecemos a partir dos acidentes. Por isso que o homem, para conhecer, ele não é como os anjos. Os anjos, eles veem a essência da coisa, eles veem todas as propriedades, eles veem sem engano aquilo que a coisa é em si, essencialmente. Os homens, eles veem os acidentes, eles veem as propriedades. Por isso que é necessário, e sim é necessário, é importante fazer experiências, observar o mundo, e não uma vez, 1, 2, 3, 10, 100, 1000 vezes, para ver aquilo que se repete. E vendo que há repetições, nós vemos que aquilo que se repete sempre, quando se faz a mesma experiência, é uma coisa essencial dentro dessa experiência. E isso revela uma lei posta na natureza. Então o conhecimento muda por quê? Porque se pode ter feito uma observação muito superficial. E é necessário aprofundar essa observação. Por que o pessoal gosta de dizer que então a física, né? Então a física newtoniana foi superada pela física do Einstein. Mas, quer dizer, a física de Newton ainda é válida para certos fenômenos. Não é ainda é válida para coisas que são observáveis. É válida dentro de um conjunto de seres. Quando você... Bom, não vou falar bobagem, que tem muita gente aqui das exatas. Então, mas isso é válido, não é que assim, não, o que ele falou é tudo totalmente errado. Não é totalmente errado. E justamente o que ele fala são leis que existem na natureza e que vão existir sempre. Mas com novos instrumentos, com novos instrumentos intelectuais, com uma matemática mais desenvolvida, que é capaz de analisar e de considerar muitas propriedades, se pode alcançar uma precisão maior. Então, há coisas que não se conheciam, que se conhecem, a estrutura interna dos átomos. Então, se passa a conhecer mais, o conhecimento
vai se aperfeiçoando. Então, ele observa que as coisas mudam, o conhecimento também muda, o próprio homem pode ser o resultado de toda uma evolução cósmica a partir da matéria inorgânica. Então, essa concepção de que a verdade está lá no fim do caminho, que a gente não sabe onde é e nem como é o caminho, tem uma concepção de que o homem também, ele é o mundo evoluindo, ele é alguma coisa que se transformou da matéria bruta, que passou a ter uma inteligência e depois vai passar a ser alguma coisa ainda melhor. A partir do homem, o mundo se manipula a si mesmo, ou seja, é manipulado pela mão e pela inteligência do homem. Este mundo não mais se apresenta como algo acabado. Então o mundo não é isso que ele é e não é. É o Lulu de novo. A gente está vendo, o mundo é assim, mas daqui a pouco não vai ser mais. O mundo não tem nada de fixo. O mundo não é fixo, as leis não são fixas. Então, claro, se as leis físicas não são fixas, as leis morais muito menos. Este mundo, não, já foi. Para tanto, a ciência e a técnica proporcionam os meios. Tá? Então, a ciência e a técnica servem então para quê? Para que o homem manipule a si mesmo e manipule o mundo. O mundo se manipula pelo homem, né? Ele vai falar também do homem se manipulando. E o homem sonha criar um homem novo, um super-homem que banirá a doença, a dor e a morte. Então, o homem vai usar a ciência para quê? Para manifestar essa sua divindade e acabar com a doença, acabar com a dor, acabar com a morte, fazer o paraíso na terra. Neste mundo hominizado, apagaram-se os vestígios de Deus ou dos deuses. A ideia de Santo Agostinho de que o coração do homem está inquieto até repousar em Deus parece ter perdido sua atualidade. Eu lembro uma vez, logo depois que eu tinha me convertido, aí eu comecei a estudar mais Aristóteles, etc. Na faculdade de filosofia eu estudava o Nietzsche, né? Então, calcule. E aí então eu estava conversando com os colegas, e aí tinha um lá que estudava o Heidegger. E aí eu estava lá falando das 4 causas, causa formal, etc. Não, isso aí já está ultrapassado. Isso aí não tem mais. Então, a concepção é que as 4 causas, então, não existem mais causa material, causa formal, tá bom? Então, isso aqui é o quê? Não existe mais matéria? O que é isso? Como é que as pessoas acham que é possível, que isso é real mesmo, que as teorias verdadeiras sobre o mundo, lá pelas tantas, assim, não valem mais. Então, Deus... que nós buscamos a Deus, que é Deus que satisfaz esse nosso desejo de conhecimento e de verdade, não, nós somos Deus. Nós é que vamos acabar com a doença, com a dor e com a morte. A aurora da humanidade surge quando surgiu a autorreflexão na consciência, mas a humanidade continua peregrina em busca da verdade, capaz de conhecer à procura do sentido do ser. Tá? Então é como alguém que, onde está o ser, e vai andando, de verdade em verdade, que sempre muda, para encontrar a verdade, que vai mudar. Que para essa loucura não existe. A verdade é verdade, mas não é verdade. Ela está lá mais na frente. A gente chegou numa, vai mais para frente que vai ter outra, que não é verdade, mas que é verdade. Essa é a loucura de mundo que nós vivemos. Qual que é o grande problema disso aí? Então, essas concepções de pode-se conhecer a verdade é mutável, não é mutável, a verdade é só utilitária, são concepções sobre o que é o homem, o que é o conhecimento humano, o que o homem busca através do conhecimento. E aí nós temos esses ceticismos diversos que vão ter concepções diversas sobre o homem. Então, o ceticismo universal é aquele que vai negar tudo.
tá? Então, nada pode ser conhecido. Você vai ter uma posição agnóstica, tá, vai, deve existir alguma coisa aí, mas não dá para conhecer. Enquanto nós vivemos, então, vamos, sei lá, nos divertir com física, se essa é a nossa diversão, com música, se essa é a nossa diversão, com comida, se essa é a nossa diversão. Existe alguma coisa a se conhecer que interessa? O importante é gozar a vida da maneira como você quiser, com a ciência ou com os prazeres. O niilismo não, vai ser mais radical, vai dizer não é possível conhecer nada, não adianta nem tentar, nada existe, se existe não pode ser provado, se você vai falar que pode ser provado, você não pode distinguir o que você imagina daquilo que é mesmo, então não dá para conhecer mesmo. Os ceticismos particulares, eles vão negar certas coisas desse processo todo de conhecimento. O idealismo vai dizer que é só por meio da inteligência que se conhece, que os sentidos não têm valor. O empirismo vai dizer o contrário, que a inteligência ela pode servir para criar ficções, mas a verdade, necessariamente, para estabelecer certas leis, a verdade, a certeza vem dos sentidos. O racionalismo vai dizer que a razão humana é suficiente por si mesma para conhecer todas as coisas, resolver todos os mistérios, acabar com a morte, com a doença e com a dor. Então, a razão humana, o racionalismo nesse sentido, enquanto algo que nega tudo aquilo que é sobrenatural. O fideísmo, por outro lado, vai dizer que é só por meio de uma revelação, é só por meio da fé que se podem conhecer as coisas. A razão humana, ela não nos dá a conhecer o que as coisas são. Então, as falsas respostas ao problema do conhecimento remetem a uma falsa concepção do que seja o homem e de sua relação com o mundo. É claro que isso leva a uma grande infelicidade. Os homens, eles buscam, como eu falei, a verdade como um bem e como um dos maiores bens que alimentam o homem. Se o homem vive nesse mundo em que a única verdade que ele pode conhecer é a verdade inventada por ele, ou que a única verdade é aquela que ele tem por meio dos sentidos, mas que a inteligência que ele tem não significa nada, não toca o real, é fácil a pessoa se perguntar: o que eu estou fazendo neste mundo? O que é este mundo? É um mundo para eu ter todos os prazeres e não me incomodar com as leis? Ou é um mundo para eu fugir rapidamente, negando a matéria e me matando? Tá? Então, esse é o problema que os homens não são capazes de resolver quando eles entram nessas concepções loucas de homem, de mundo e de verdade. Então, voltando, a verdade não é apenas um bem útil. De quanta verdade o homem precisa? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. A verdade não é um instrumento útil, ponto final. Ela é sim um instrumento útil e é muito bom conhecer as leis que regem o mundo, fazer instrumentos para facilitar o trabalho do homem. Para quê? Para o homem poder descansar? Para o homem dormir mais tempo? Para o homem viajar mais rápido e conhecer todos os lugares? Para quê? Por que o homem quer essas coisas? É isso que é necessário se perguntar. A verdade é a grande riqueza dos homens. Se eu fosse oferecer para vocês, imagina que eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Quanto dinheiro eu estou disposta a dar? Quanto vocês querem? Ah não, eu só quero R$1. Não, você não quer 2? Você não quer 3? Você não quer 1 milhão? Você não quer 1 bilhão? Se eu pudesse dar, qual ia ser o limite? Claro, no caso do dinheiro, o dinheiro é o meio. O limite eu quero tanto quanto não vai me atrapalhar a conquista de bens maiores e melhores. A verdade é um bem que nós devemos querer muito, sempre. E se dá trabalho? Dá trabalho ser homem.
Ser ser humano é o nosso trabalho. Aprender o que nós somos, dar-se o trabalho de ser com maior perfeição, esse é o trabalho que os homens precisam ter. É isso que nos aproxima de Deus e é isso que nos dá a nossa perfeição própria. Então, de fato, nós não queremos ter limite para a nossa felicidade, nós não devemos querer impor limites para as coisas que nós podemos conhecer. E Santo Agostinho tem razão, nos fizeste para ti, ele falando com Deus, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Quanto mais se conhece do mundo, mais se pode conhecer de Deus. Por que nós queremos limitar o nosso conhecimento de Deus, se essa é a nossa felicidade eterna? Para que serve conhecer a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos ser livres, e o que é exercer a nossa liberdade? É ser tudo aquilo que nós somos, sem obstáculo. É buscar a nossa máxima perfeição, sem nos pôr obstáculos para a nossa própria perfeição. Então o homem é um ser livre, a perfeição do homem não se dá automaticamente. Nós não somos como as plantas, que basta a irmã Maria José regar e elas vão crescendo, crescendo, crescendo e virando a Mata Atlântica lá em casa. Nós não somos assim. Nós precisamos nos dar o trabalho de alcançar a nossa própria perfeição. É por meio do livre exercício de suas faculdades que o homem alcança a plena realização de sua natureza. O mundo foi dado ao homem para o exercício de suas faculdades. A perfeição do homem exige o conhecimento de sua própria natureza. Somos racionais, essa é a nossa felicidade. E a natureza que nos cerca, que nos manifesta o que Deus é. Então, negar o mundo, negar a possibilidade de conhecer a verdade, é negar a possibilidade do exercício das faculdades humanas e negar a possibilidade de se alcançar a perfeição e a felicidade. Alguma dúvida? Algumas dúvidas? Diga. No início a senhora falou sobre o conhecimento e que existem alguns conhecimentos que são fúteis. Gostaria de saber como a gente pode fazer essa distinção do que é fútil e do que é de fato útil para conhecer a verdade. E aproveitar para fazer essa segunda questão, no mundo hoje que é tudo seccionado, tudo é separado em departamentos, como que a gente pode encontrar essa unidade da inteligência, uma unidade do conhecimento? Tem que chamar o Einstein para criar uma fórmula. Então, primeiro, quando é que o conhecimento é fútil? O que é o conhecimento e para que ele serve? O conhecimento serve para o aperfeiçoamento da nossa natureza, certo? Então, na medida do que nós buscamos com o conhecimento, e se o conhecimento nos faz chegar lá, ele é útil. Se ele não nos faz chegar lá, ele não é útil. A verdade é um bem. Como é que a gente distingue um bem de outro? Um bem de um falso bem? Uma coisa é boa, uma comida. Quando é que uma comida é boa? Quando ela vai corresponder às necessidades do meu corpo. Então, um alimento é bom quando ele dá saúde para o meu corpo. Ele o mantém funcionando. Um alimento vai ser ruim quando ele estraga a saúde do meu corpo. Quando é que um conhecimento é útil? Ou quando ele não é fútil? Quando ele faz com que o homem conheça melhor o que o homem é, o que o mundo é, e aí, claro, o que Deus é, etc. E aí, claro, dependendo do tipo de atividade que cada um desenvolve, o conhecimento vai ser útil quando permite a pessoa a desenvolver melhor aquela sua atividade. Então, se a pessoa, para um físico, é muito importante conhecer as propriedades do seno, cosseno, integral, derivado, etc. E para outras pessoas mais felizes, isso não é necessário. Então, se a pessoa
uma coisa que pode ser necessária para um, pode ser não necessária para outro. Se a pessoa está, claro, em tudo aquilo que corresponde a uma verdade, se a pessoa é capaz de se aplicar, ela pode chegar a ter um conhecimento do que é Deus, do que é o homem, e isso pode aperfeiçoar. Então, a curiosidade é justamente um conhecimento que não serve para o nosso trabalho, não serve para o nosso aperfeiçoamento enquanto ser humano, ou enquanto, enfim, gente que busca Deus. Tudo bem? E aí a segunda coisa era como, diante do conhecimento seccionado, nós podemos alcançar a sabedoria. A quê? A unidade. Como nós fazemos isso? Enfim, a sabedoria é aquilo que nos permite unificar todas as verdades na única verdade que é Deus. Na medida em que a pessoa está buscando, por meio de cada conhecimento, o conhecimento do que Deus quer nos mostrar, aí ela é capaz de fazer isso. Agora, como fazer isso? Você pode encontrar os princípios primeiros buscar em todas as coisas os princípios fundamentais. Mas também os princípios fundamentais, eles são princípios que remetem a Deus. E a ordem de todas as coisas, não cada coisa, né? Mas porque a ordem justamente ela exige a variedade, a multiplicidade, a relação entre as coisas. Aí isso é o trabalho da vida, né? Ver como as coisas se referem todas a Deus. Tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma consideração a essa resposta? Acho que então nós podemos encerrar, certo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, São Bento e São Mauro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.